Salve, salve, galera! Professor Clériston falando, estamos juntos. Dessa vez nós vamos trabalhar o assunto de termologia na física, tá certo? E que esse assunto ele também é importante para que vocês possam detonar questões lá no Enem, no vestibular. Ok, pessoal? Então vem comigo aqui para o quadro, nós vamos analisar algumas situações, como chegar às fórmulas de transformações, como que a gente deve tratar com isso. Perfeito? Então veja bem. A termologia é o ramo da física que vai justamente trabalhar com essa questão de temperatura. Entendeu? Então, temperatura não é o mesmo que calor. São conceitos diferentes. Então, tem conceitos totalmente diferenciados. Então, nunca posso dizer para você que temperatura é a mesma coisa que calor e vice-versa. Você vai dizer o seguinte: temperatura é o grau de agitação das moléculas. E calor é energia térmica em trânsito. Ok? Então, são coisas distintas, são conceitos distintos. Perfeito, pessoal? Então, nós temos essas associações que vocês têm sempre que lembrar, viu? Temperatura é o grau de agitação das moléculas e calor é a energia térmica em trânsito. Essa energia térmica em trânsito vai estar girando em corpos de diferentes temperaturas. Por exemplo, se nós tivermos dois corpos com temperaturas diferentes e colocarmos o mesmo em contato em uma situação isolada, os dois vão entrar em equilíbrio térmico. Mas para que os dois entrem em equilíbrio térmico, ele tem que atingir a lei zero da termodinâmica, ou seja, ter a temperatura igual. E como é que vai fazer isso? Vão transferir calor de um corpo para o outro. Em especial, aquele corpo que está com a temperatura mais elevada, mais alta, vai transferir calor para aquele corpo que está com a temperatura mais baixa, até que os mesmos atinjam a mesma temperatura, e ao atingir a mesma temperatura, eles estão em equilíbrio térmico. Mas por quê? Começou com diferença de temperatura, transferiu a energia de um corpo para o outro e ambos agora estão em equilíbrio com a mesma temperatura. Ok? Por isso que a gente chama lei zero da termodinâmica quando nós temos dois ou mais corpos com a mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico. Perfeito? Então, essa questão de temperatura e calor a gente vai estudar ao longo dessa parte da física, tá certo? Lá na frente a gente se destina à calorimetria, trabalhando com a questão de calor latente e calor sensível, e por enquanto a gente vai trabalhar um pouco da termologia, da questão da temperatura em si, tá certo? Termologia, como está associada à temperatura, e nós utilizamos um termômetro, que é o aparelho usado para medir a temperatura. Nós temos o termômetro analógico, aquele para aferir se a pessoa está com febre ou não, o digital, de fita, que coloca na testa de criança, e outros formatos. Que a gente sabe que no nosso popular, para saber se uma pessoa está com febre ou não, a gente costuma colocar a mão, né? Só que a questão de você ter um valor bem mais definido, um valor bem mais coerente, o ideal é que você utilize um aparelho para fazer a medição da temperatura da pessoa, para saber se essa pessoa está com febre ou não. No caso aí, eu estou falando do termômetro. Termômetro esse que, para nós aqui no Brasil, ele vai te dar uma temperatura em Celsius, graus Celsius, tá certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza o termômetro em Fahrenheit, tá certo? E nós temos Kelvin, que é o zero absoluto, que é muitas vezes utilizado em laboratórios. Perfeito? Então, as três escalas termométricas mais importantes que nós vamos dar atenção e utilizar aqui são essas três aqui, certo? A Celsius, dada em grau C, a Fahrenheit, dada em graus F, e a Kelvin, dada em K, tá certo? São as três escalas mais importantes. Não que nós não possamos utilizar outras escalas, podemos sim utilizar outras escalas. Essas outras escalas que nós vamos utilizar são escalas hipotéticas, tá certo? Pode ser uma escala X, pode ser uma escala A, uma escala Y, uma escala T, por aí vai, entendeu? São escalas hipotéticas que, baseado nessas escalas aqui, você pode criar uma função termométrica e, mediante essa função termométrica, você pode observar que você vai também fazer com que ela funcione normalmente, perfeito? Então, veja bem. Então, se eu tiver que trabalhar as escalas desse formato aqui, a primeira coisa que eu tenho aqui é PF. Isso aqui se chama ponto de fusão, também chamado de PG, ponto de gelo. Ou seja, é onde a água para nós, ela vai o quê? A água para nós, ela vai fazer o processo de congelamento, onde ela vai solidificar. E aqui nós temos o PV, ponto de vapor, ou PE, ponto de ebulição.
é onde é provocada a fervura da água, tá certo? Para nós aqui na escala Celsius, a água ferve a 100 graus Celsius, chega no ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Claro, não estou falando aqui panela de pressão ou outros equipamentos que isolam melhor para ter uma temperatura maior. O padrão nosso aqui é a água ferver a 100 graus Celsius e se solidificar ou congelar a 0 graus Celsius, ok? Então, a nossa escala Celsius é essa daqui. Então, para o ponto de fusão, para a escala Celsius, nós temos o valor 0. Para o ponto de vapor e ebulição, nós temos 100, tá certo? E entre essas duas temperaturas, que é de fusão e a de ebulição, nós temos TC, temperatura Celsius, que é qualquer escala em si, que a gente pode estar trabalhando, qualquer temperatura em si, que a gente pode estar comparando com qualquer escala. Na Fahrenheit, o ponto de fusão ou de gelo é 32. E o ponto de vaporização ou ebulição corresponde a 212, tá certo? Aqui no meio tem uma temperatura F, que significa temperatura Fahrenheit, tá certo? Que a gente compara com outras escalas. Na Kelvin, por isso que ela é chamada de zero absoluto, porque o próprio ponto de fusão dela já é 273. 273, alguma coisa, mas a gente trabalha arredondado para melhorar o cálculo de vocês. Então, o que é que você vai fazer? 273 é o ponto de gelo ou ponto de fusão. Para chegar a zero, meu amigo, isso aí é difícil, impossível praticamente. Por isso que ela é chamada de zero absoluto. Toda questão que se referir a zero absoluto, ela está falando dessa escalinha aqui, ó, escala Kelvin, viu? Que é a chamada zero absoluto. E o ponto de vapor de ebulição corresponde a 373, ok? E no meio aqui eu botei TKD, temperatura do quê? Então, bora fazer a relação entre as mesmas? Para você fazer. Primeiro eu vou demonstrar a forma geral, depois eu vou separar e ver como é que vocês vão utilizar. Primeiro é o seguinte, você vai pegar a temperatura que está aqui no meio, ó, TC, tá certo? E subtrair, ó, menos TC, temperatura em Celsius, menos 0, sobre, pega lá em cima, ó, 100, ó, menos, sobre 100, que é o ponto de ebulição, menos o ponto de fusão, menos 0. De novo, tu vai pegar a temperatura Celsius que tu quer achar aqui, ó, a variávelzinha aqui, ó, TC menos 0 sobre 100 menos 0, certo? A temperatura a ser encontrada menos o ponto de fusão sobre o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Perfeito. Igual. Vamos para outra. Tu vai pegar TF menos 32, ó. TF menos 32, ó. TF menos 32 sobre, lá em cima, 212 menos 32. 212 menos 32, ó. 212 menos 32, perfeito? A mesma analogia que você utilizou para Celsius, você usou para Fahrenheit e vai usar para Kelvin. Não tem. Tá vendo que é subtração sempre? Ó, vai pegar aqui, ó, TK menos, então bota aqui igual, e a outra escala, TK menos 273 sobre, lá em cima, ó, 273 menos 373, desculpa, vou apagar aqui com o dedo, 373 menos 273, tá certo? Então, se você observar, a grosso modo a gente diz, é do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. O do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo, que é igual ao do meio menos o de baixo sobre o de cima menos o de baixo. Tratando e melhorando isso aqui, TC menos 0 fica TC sobre 100 menos 0 fica 100. Igual TF menos 32, não tem como subtrair, repete. TF menos 32 sobre 212 menos 32, 180. Igual TK, ó, menos 273, não tem como resolver, você continua mantendo aqui. Subtrai embaixo, 373 menos 273, 100. Então, sobre 100. Ok? Bem, se eu quiser simplificar todo mundo aqui por 20, dá para simplificar, para facilitar ainda mais a situação. Só pode simplificar por 20 se todos derem para simplificar por 20. Se não, você vê por 2, por 4, por aí vai. Ok? Então, mantendo ali do outro lado, tá certo? Nós vamos ver como é que fica essa situação aqui. Nós temos aqui, ó, fica TC
sobre 100 dividido por 20 dá quanto? 5 igual TF menos 32, ó, sobre 180 dividido por 20 dá quanto? 9 igual TK menos 273 sobre 100 dividido por 20 é quanto? 5. Pronto. Aqui eu estou mostrando a vocês como é que eu vou chegar às formas de transformação em temperatura. Pronto. Quando nós estivermos trabalhando a parte de transformação de temperatura, certo? Nós vamos trabalhar essas formas distintas aqui, ó. O que é que você vai fazer? Eu quero transformar de Celsius, tá certo? Eu quero transformar de Celsius para Fahrenheit, ou vice-versa. De Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Como é que você faz? Vamos pegar essa parte primeiro aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Como é que você vai usar? Você vai pegar TC, de temperatura em Celsius, sobre 5, igual TF, de temperatura em Fahrenheit, menos 32, sobre 9. Pronto. Aqui é a forma que você vai utilizar. Ela é reduzida, bonitinha. Você utiliza lá, acabou-se. Por exemplo, certo? Um exemplo básico. Se eu tivesse aqui 50 graus Celsius em graus Fahrenheit, como é que eu vou fazer essa transformação? 50 graus Celsius em graus Fahrenheit. Então, você vai pegar a fórmula 50 graus Celsius. Quer dizer que eu tenho ETC, ó, que é 50 graus Celsius, que terminou em grau C. Tá certo? E eu quero achar TF. Então, o que eu vou fazer? Usa essa fórmula aqui, ó. Ó, você vai fazer aqui. Quem é TC? 50 sobre 5 igual. Quem é TF? Procurando. Menos 32 sobre 9. 50 dividido por 5, quanto? 10. Então, 10 vai ser igual TF menos 32 sobre 9. Aqui, ó, meio pelos extremos. TF menos 32 é igual 10 vezes 9, 90. TF vai ser igual 90. Tá negativo, passa positivo, mais 32. Então, a temperatura em Fahrenheit aqui vai ser igual a, somando aqui, 122 graus F. Olha aí. Viu? Então, aqui, eu transformei 50 graus Celsius em graus Fahrenheit. E poderia fazer o inverso, tá certo? Poderia ter dado em graus Fahrenheit e eu usar a mesma forma para transformar em Celsius, sem nenhum problema. Você pega a temperatura que ele te deu, substitui, se for aqui em Celsius, e você encontrou em Fahrenheit. Quer dizer o quê? Que aqui no Brasil, se tu tem um objeto, uma substância que está a 50 graus Celsius, nos Estados Unidos essa mesma substância estaria a uma temperatura de 122 graus Fahrenheit, porque as escalas são diferentes. Então, transformar de escala Celsius para Fahrenheit ou vice-versa, você vai usar essa formulazinha aqui. 2. Se você tiver que utilizar, tá certo? 2. Se você tiver que utilizar de Celsius, ó, Celsius e Kelvin. Simples. Você vai pegar aqui, ó, lá, TC sobre 5 igual TK menos 273 sobre 5. 5 e 5 são iguais. Você pode cortar. Você vai ficar com TC igual a TK menos 273. Pronto. Aqui já está reduzido. Para melhorar algumas situações, tem gente que faz assim, ó. Ou só troca aqui, ó. O TK vai ser igual a TC mais 273. Fazendo aí o jogo de sinais matemático de boa. Ou S, tanto faz. De Celsius para Kelvin, tá certo? De Kelvin para Celsius, a forma é a mesma. Então, você vai trabalhar esse formato aqui. Terceiro e último formato, que é mais difícil das questões cobrarem, mas podem cobrar, tá certo? Que é justamente de Fahrenheit e Kelvin. A mais utilizada é essa daqui. Aí a gente utiliza muito essa daqui, mas posso ser que apareça esse formato aqui, de Fahrenheit para Kelvin. A de Fahrenheit é de Kelvin. Você vai pegar uma TF menos 32 sobre 9 igual a TK, ó,
menos 273 sobre 5. Pronto, aqui é a escala que a gente trabalha essas duas transformações, de Fahrenheit para Kelvin, de Kelvin para Fahrenheit. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Revejam novamente se tiver alguma dúvida. É necessário que vocês sempre estejam estudando e fazendo questões para melhorar o conhecimento de vocês, ok? Forte abraço, estamos juntos.